Olá pessoal, eu sou a Sil e eu abandonei tudo na capital de São Paulo para recomeçar no interior da Bahia com minhas filhas. Pessoal, e como prometido, eu vim trazer para vocês a minha trajetória dessa mudança e eu prometi que ia trazer as 7 vezes que Deus me ajudou a estar aqui aonde eu estou. Por que eu quero trazer esses detalhes para vocês, pessoal? Primeiro, para alimentar a fé de vocês, a esperança, para que vocês acreditem nas promessas que Deus tem para a vida de vocês. E segundo, porque testemunho ele é para compartilhar, não é para guardar para a gente, não. Então, eu estou trazendo aqui para vocês porque é um testemunho, é uma história de fé mesmo, e eu resolvi compartilhar aqui para vocês. Seja 10, 20, 30, não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que Deus ele vai direcionar para as pessoas corretas, as pessoas certas que precisam assistir esse vídeo e esse conteúdo. Pessoal, e a primeira coisa que Deus atuou nessa viagem foi a semente, né? Foi a semente que ele plantou no meu coração. Eu contei, né, que eu vinha a primeira, a segunda vez, e assim eu não suportava mais São Paulo, assim, é como se eu tivesse meio desconectado de São Paulo, e a palavra fala, né, tudo que você ligar no céu, né, será ligado na terra, tudo que você desligar no céu também desligará na terra, e era como se eu tivesse me desligado de São Paulo totalmente. E aí, gente, eu queria sair de lá, de qualquer jeito, e a Bahia foi a semente que foi plantada no meu coração. E, gente, eu contei o meu amor que eu tinha por São Paulo. E simplesmente assim, aquele amor acabou, sabe? E aí eu tava vendo um vídeo, né, de uma pessoa que tava com esse processo de se mudar para o interior, para uma roça, para um sítio. E ela fez um vídeo, eu não lembro o tema, mas é Bela alguma coisa. E ela fez um vídeo falando sobre se você tá com um desejo no coração de viver na roça, você precisa assistir esse vídeo. Sabe aquele vídeo assim que parece que a pessoa viu sua mente? Você fica. E aí o que acontece? Eu, claro, assisti o vídeo. Pessoal, parecia que ela tinha falado comigo. Parecia assim que ela tinha ouvido minha conversa, eu tinha pedido um conselho para ela exatamente. Por isso que eu tenho certeza absoluta que foi Deus que colocou aquele vídeo no, sabe, para mim. Porque ela não só falou daquela questão da transformação, de ir para o interior, falando que quando a gente sente esse desejo de se conectar mais com a natureza, é porque a gente tem um desejo de nos conectarmos mais com Deus, né? E até falou também, fez um resumo ali de como, né, foi criadas as primeiras cidades, né, que foi de Caim. Então, assim, coisas que eu nem sabia. Então, assim, foi um vídeo riquíssimo que falou comigo, assim, completamente. E eu já tinha conversado com Deus, falei, Deus, se for possível, se é para eu ir mesmo, me ajuda, vai me dando sinais, vai falando comigo, porque eu realmente sou uma pessoa que, eu falei, Deus, se possível, fale comigo audivelmente, porque eu fico assim com medo se é coisa da minha cabeça, se é coisa da minha mente. Então eu sempre converso com Deus sobre essas coisas, sabe? Porque ele sabe como é que eu sou, ele conhece cada um dos seus filhos, né? E aí, enfim, essa semente foi plantada, foi semeada. E é através desse vídeo. Esse foi o primeiro ato que Deus fez, né? Ele vai primeiro plantando a semente, vai dando as confirmações. Foi o que aconteceu comigo, ele me deu essa confirmação. Aí o que acontece? Eu falei, tá bom, Deus, a viagem tá próxima, umas 2 semanas antes. Eu falei, Deus, e o senhor sabe que eu não tenho um trabalho fixo, né? Lá em São Paulo eu sou massoterapeuta estética, eu atuava lá, né, com massoterapia estética, eu também sou formada em Direito, como eu falei para vocês, né, que eu abri mão da advocacia. E aí eu falei para Deus, eu falei, eu não tenho R$ 1 na conta, e eu trabalho, né, por conta, e tá, se é para eu ficar na Bahia, como que eu vou recomeçar? Com que dinheiro, com que trabalho, né? Porque até eu conseguir uma clientela, até eu conseguir, isso leva um tempo, não é de um dia para noite. E aí eu falei, então tá bom, se é mesmo para eu ficar, me envia um trabalho totalmente remoto e que eu possa fazer o meu horário, porque eu tenho 2 filhas pequenas, tal, não sei o quê. Gente, uma semana antes de eu viajar, né? Eu já tinha tido essa conversa com Deus. Eu fui jantar com uns amigos, né? Uma amiga minha da França que estava vindo passar umas férias aqui e mais um outro amigo. E esse meu amigo, no meio da conversa, falou bem assim comigo: Se eu preciso falar com você sobre trabalho.
É um trabalho que dá para você fazer de casa mesmo, mas aí depois eu entro em detalhes com você, você vai lá em casa, a gente conversa sobre isso. Gente, quando ele falou isso, meu coração até acelerou, assim, ó. Falei, meu Deus! E aí eu já comecei a se glorificar, exaltar o nome de Deus mentalmente. Falei, Deus, obrigada, Pai. Eu tenho certeza que é o Senhor que está agindo aqui. Senhor, tal. Comecei a glorificar e exaltar o nome dele, porque eu tenho certeza absoluta que aquela proposta do meu amigo foi algo divino, foi algo dos céus. Pessoal, essa foi a segunda providência de Deus para que eu estivesse aqui. Ele enviou o trabalho exatamente como eu pedi. E é o trabalho que está comigo até hoje, para a honra e a glória do Senhor. Agradeço a Deus, agradeço pela vida do meu amigo, as empresas dele, todos que me ajudam até aqui, inclusive minha família, né? E eu anotei aqui, pessoal, porque é muita coisa, né? Aí o trabalho, aí o que acontece? Aí tem o terreno, que eu falei no outro vídeo, que era um terreno que eu tinha negociado em São Paulo e que esse terreno eu ia devolver, a gente fez uma negociação e depois, um dia que fui assinar o contrato ali, ela falou que seria um outro valor, eu não aceitei. Já na cabeça para entrar com um processo tal, porque não era o acordo, né, o acordado, aí chegando aqui, eu fui lá conversar pessoalmente. E aí, conversando pessoalmente, ela retomou o primeiro valor, né? E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse recebido esse valor ainda quando eu estava em São Paulo, eu tinha gastado, não tinha mais R$ 1, porque assim, não era muito. E quem tem filho pequeno, quem trabalha por conta, por exemplo, eu trabalhava por conta, tinha mês que dava, tinha mês que não dava, então você sempre vai tirar daquela reservinha, né? Então, assim, se eu tivesse com aquele valor em São Paulo, eu já tinha gastado. Então, assim, a negociação em São Paulo deu certo e alguma coisa deu errado, e depois, quando eu estava aqui, deu certo novamente. E esse valor foi o valor que eu usei para pagar as dívidas iniciais, como aluguel, como o custo da mudança, como tudo, que todos os custos de uma mudança que vocês sabem que exige, não tem como fugir. Então foi esse valor, tipo, a parte eu não tinha R$ 1 na conta, agora eu já tinha um dinheiro, já tinha um valor, né? Não era muito, era assim, no limite para custear tudo, mas para quem não tinha nada, olha como Deus é maravilhoso. Ele mandou o maná ali de uma forma extraordinária. Pessoal, aí a terceira providência de Deus foi os móveis. Foram os móveis. Ah, gente, se vocês até aqui agora vocês estão duvidando, misericórdia, gente, se ajoelhe e fala com Deus aí, renove sua fé com ele, porque não é possível. Gente, os móveis, esses móveis que eu tô, é os móveis da minha sobrinha. Ela se separou e foi para São Paulo e deixou esses móveis no depósito. Eu fui a pessoa que mais brigou. Pelo amor de Deus, deixar tantos móveis bons, de boa qualidade, dentro de um depósito, desgastando. Venda isso, que senão vai perder valor, que não sei o que. Eu fiz um horror, fiz aquela coisa, né? Minha sobrinha, não, deixa lá, deixa aí, deixa meus móveis ali e tal, não sei quando eu vou voltar, não sei o quê. E eu ali brigando, eu resmunguei, gente, eu resmunguei mesmo. Por isso que às vezes a gente não deve murmurar, porque só Deus sabe lá na frente. Por isso que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Às vezes a gente reclama de algo agora e às vezes é porque Deus está preparando um cenário extraordinário ali na frente. Isso me lembra até um caso de um testemunho que eu vi recente de um piloto que ficou 36 dias na Amazônia, que no dia que ele foi encontrado, choveu muito nos dias anteriores, e ele reclamando, questionou, murmurou, reclamou assim, Deus, pelo amor de Deus, já tô aqui e tal, e choveu, e ele foi encontrado por um pessoal que pega castanha, e o pessoal falou, no dia que ele foi encontrado, o pessoal falou, não era pra gente estar aqui hoje, a gente só veio porque choveu, e o rio subiu, e aí com um barco deu pra gente chegar até aqui. Então, gente, não murmure, só confie no propósito de Deus, só confie nos planos dele, porque ele sabe o que está fazendo. E aí o que acontece? Os móveis que eu estou usando aqui, a maioria, 98% eu posso dizer, são esses móveis da minha sobrinha que estavam guardados, entendeu? Mesa, sofá, cama, armário, fogão, tudo eram móveis dela, porque se eu tivesse que comprar tudo isso ali, eu não tinha esse valor, entendeu? E Deus preparou tudo isso para mim. Ele preparou.
parou tudo isso para mim. E aí agora estou eu aqui utilizando os móveis dela, que são bons assim, nossa senhora, gente, mas um dia eu tenho que devolver, eu tenho que comprar os meus. Mas tenho certeza que Deus, ele vai providenciar isso também. Providenciar sim, ele vai me ajudar, mas como eu falei, né? Deus, ele não é mordomo. A gente viver pela fé não é sentar e esperar que Deus faça tudo. Viver pela fé é você agir confiando na sua vitória lá na frente, porque o Deus, você já entregou nas mãos dele. E aí, pessoal, o próximo aqui, os móveis foram a escola das meninas, né? Que seria a quarta providência de Deus, que foi a escola das meninas. Pessoal, aqui eu faço um esforço tremendo para pagar uma escola particular para minhas filhas. Vocês sabem, né? Eu sou cristã e eu queria muito que minhas filhas estudassem. Gente, eu reclamava não, eu pedia muito para Deus. Ai, Deus, eu queria tanto que minhas filhas estudassem numa escola conservadora, onde a gente tivesse essas coisas, sabe? Essa coisa de intervalo passar funk, sabe? Onde a gente tivesse essas coisas que estão deixando, tirando a matéria em si para ensinar coisas que não tem nada a ver para as crianças. E aí o que acontece? No dia, eu pesquisando aqui, as escolas caríssimas nesse lugar, e aí eu pesquisando, e aí eu achei uma com preço razoável. E aí nesse que eu achei com preço razoável, eu falei, vou matricular minha filha, só que eu não senti paz no meu coração, né? Eu não sentia paz no meu coração, e aí eu fui indo fazer a matrícula dela, mas eu fui conversando com Deus, falei, Deus, eu não tô sentindo a paz no coração de matricular minha filha nessa escola. Se não for para elas estudarem lá, me avisa, porque eu estou indo fazer a matrícula. No meio do caminho, eu encontrei uma outra escola particular. E eu não tinha entrado nela ainda, mas eu já sabia que era uma escola muito cara, que eu não tinha condições. Eu não sei por que eu entrei. E aí eu entrei nessa escola e uma menina falou, por que você não vai em tal escola? Gente, eu já tinha pesquisado essa escola no Google e ela tem uma péssima avaliação. Mas por ser uma escola realmente conservadora, tradicional, então assim as pessoas realmente avaliam, né? E não tem uma estrutura assim de marketing, sabe, de pedir para as pessoas avaliarem e tal, porque as pessoas realmente gostam da escola quem estuda lá, mas as pessoas não vão lá, tal. Então assim, não tem aquela estrutura, é uma escola totalmente familiar e tradicional. Então vocês sabem como é que é, mas é uma escola boa. E aí eu peguei e falei assim, ué, senhor, essa escola eu pesquisei, a avaliação tá ruim, mas se eu pedir para o senhor me mostrar meu caminho, eu vou nessa escola para ver. Gente, chegando lá, quando eu conversei com a diretora, que é cristã também, a diretora não, a dona, né? E aí ela falou, conversando comigo, ela até contou uns testemunhos, e eu comecei até a querer me emocionar na frente dela, assim, sabe quando seus olhinhos assim enchem de lágrimas, assim, que você viu mais um agir de Deus? E aí algo falou no meu ouvido, assim, quase que audivelmente, assim, sabe? É essa escola que suas filhas vão estudar. Gente, e eu não tive dúvidas. Falei, tá bom, eu vou amanhã, venho aqui, trago o documento e tal, e matriculei as minhas filhas naquela escola. A gente foi pela fé também, porque, gente, eu ralo muito para pagar isso ali, que vocês não têm noção. E então, assim, Deus, ele providenciou a escola perfeita para minhas filhas. Pessoal, e a quinta vez que Deus, ele ajudou muito nessa questão dessa minha mudança aqui, foi a questão do apartamento. Quando eu estava indo nessa escola, no processo, né, no processo de fazer a matrícula e tal, eu passei por um apartamento do lado da escola, gente, um apartamento alugando. Aí eu falei assim, não, Deus, não é possível. Tirei a foto, e aí eu tirei a foto e aí vem, já emenda com a sexta vez, né, que Deus, ele atuou. A pessoa que era responsável por esse apartamento era uma corretora que já estava me ajudando para procurar um outro. Então, assim, aí ela falou, não, Sil, tem outras pessoas na sua frente, mas eu vou dar prioridade para você. Então, foi a localização do apartamento e também que é o sexto, que é o quinto, e o sexto foi a pessoa que era responsável pelo apartamento, era uma pessoa que eu conhecia, então assim, ela deu prioridade para mim. Pois é, pessoal, mas vamos lá, gente, eu vou recapitular porque eu fiz minhas contas erradas, gente, por isso que eu fiz direito, eu não fiz exatas, porque misericórdia, eu sou péssima de número. A primeira vez que Deus ajudou foi o vídeo, que foi a confirmação daquela semente que ele plantou no meu coração, então foi esse vídeo que falou diretamente comigo.
O trabalho, que foi 2 semanas antes que eu orei, falei com ele como eu queria esse trabalho e foi exatamente assim como ele me entregou. A devolução do terreno que eu negociei deu certo, depois deu errado, e depois, estando aqui, deu certo e foi o valor que me ajudou a recomeçar, que já são 3. Os móveis da minha sobrinha que estavam, como é que fala? Estavam num depósito, foi um móvel que eu briguei, fiz um horror, porque eu achava que ia desgastar, tal, mas são os móveis que eu estou utilizando agora. Então, 4ª vez que Deus esteve comigo aqui o tempo todo, me ajudando em todo o cenário. E o 5º foi a escola, né, que eu falei, que eu comentei que eu estava indo, né, matriculá-las numa escola, e falei com Deus que eu não sentia paz no meu coração, e Deus me direcionou para uma outra escola, exatamente como eu tinha pedido para ele em oração. E aí o 6º, gente, foi o apartamento próximo da escola que já estava para alugar. E então, assim, esse apartamento numa localização muito boa e estratégica para mim foi muito importante, porque eu não tenho carro, e Deus providenciou também. E o 7º, gente, foi a pessoa responsável pelo apartamento, era uma pessoa que eu conhecia, que já estava me ajudando nesse processo de encontrar um apartamento, um local, e ela deu prioridade para mim. Pessoal, eu fiz as contas erradas no decorrer do vídeo, mas agora estou corrigindo. Então, aí nós fechamos as 7 vezes que Deus me ajudou. Então, gente, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é só entregar. É só entregar e confiar no Deus Todo-Poderoso que você serve.